pessoal, tô aqui na Ilha da Gigoia, aqui no Rio de Janeiro, um lugar lindo que eu tô cogitando vir morar aqui. Na verdade eu tô já pensando pra onde que eu vou me mudar esse ano, lá mais no final do ano. E tô querendo um lugar mais tranquilo, com menos barulho ainda do que já tem na minha casa, que minha casa é tranquila, mas tem um pouquinho de barulho ainda. E me incomoda ali para poder gravar uma meditação para vocês, ou então para guiar um breathwork, para fazer atividades que são ao vivo, né? Eu tô procurando um lugar mais reservado. Não sei se aqui vai ser o lugar não, mas aqui é um lugar bem gostoso de se morar. Se você vier passear no Rio de Janeiro, venha dar uma voltinha aqui para comer, para dar um passeio aqui pelas essas vielinhas assim que você vai gostar. E eu encontrei esse cantinho aqui que é um pouquinho mais reservado, apesar de passar um monte de barco aqui, para poder fazer esse vídeo para vocês aqui, para falar sobre procrastinação. Eu mesmo estava demorando um pouco demais para vir aqui visitar essa ilha. Eu já vim aqui antes, mas estava querendo vir para olhar a casa, esse tipo de coisa, e estava procrastinando essa missão. E aí me surgiu a reflexão de poder falar um pouco mais com vocês sobre isso. Nos últimos 2 vídeos eu falei sobre raiva, eu falei sobre dúvida, e agora eu vou falar sobre procrastinação, sobre preguiça, sobre enrolar as suas tarefas, suas responsabilidades. E nesses 3 vídeos tem um ponto em comum, que é a construção da firmeza, que é a necessidade dessa manutenção do equilíbrio e da harmonização do nosso plexo solar, desse centro energético aqui por onde diversos aspectos da nossa mente, dilemas até kármicos, nos atravessam e a gente precisa ter muita vigilância. Eu quero elaborar um pouquinho para vocês sobre isso. Se você já é inscrito aqui no meu canal, não esquece de deixar o joinha aqui embaixo, clica aqui embaixo em gostei, que isso ajuda o vídeo a chegar em mais gente e assim você vai conseguir me ajudar a conseguir chegar na marca aí de 500 mil pessoas agora já nesse próximo mês. Então muito obrigado por sempre estar aqui dando essa força. Acabei de encontrar um menino aqui andando aqui pelas ruas que ele acompanha o projeto desde 2014, desde que ele estava no ensino médio, que ajudou ele na formação dos pensamentos dele. Eu fico, porra, honrado de poder estar tanto tempo fazendo esse trabalho e agora tá chegando nessa marca de tanta gente. Pra poder seguir essa conversa, acho que eu vou precisar ir para um outro lugar pra gente poder gravar. Todo lugar tava com muita gente, precisei vir para casa para gravar, mas vamos lá. Quando a gente fala de procrastinação, pode ter muitas razões diferentes pelas quais a gente evita fazer alguma coisa. Pode ser a preguiça mascarada por algum outro sentimento, por exemplo, uma vergonha, um medo. Então a gente pensa que a gente está com preguiça, mas na verdade a gente está com medo de poder tomar uma atitude. Pode ser uma falta de motivação, porque a gente talvez não tenha tanta clareza do propósito daquilo que a gente quer fazer, né? Qual que é o objetivo fundamental e principalmente, né, se a motivação fala aqui do nosso centro de ação, do nosso chakra solar, e logo acima, né, na sequência dele tá o servir, tá a compaixão, tá fazer pelo próximo. Sempre que eu coloco outra coisa, outro ser humano, outro ser vivo, a natureza, minha família, um filho, seja o que for, sempre que eu coloco isso em primeiro lugar, como um desejo de doação, isso serve muito bem como fonte de motivação pessoal, como se essa força aqui do nosso coração puxasse então esse fogo do chakra solar para cima, para que ele então sirva ao seu propósito. Mais uma razão também pela qual a gente procrastina é pela nossa incapacidade de lidar com a frustração, por uma falta de inteligência emocional, de saber digerir esse sentimento de frustração, de raiva, de não saber sentir isso. A gente acaba evitando ações, atitudes, iniciativas que vão fazer a gente inevitavelmente lidar com esse sentimento. Então a gente acaba não indo por aquele lado ali, porque aquilo ali vai ter algum tipo de frustração no meio do caminho, eu não quero. E aí o curioso é que todos esses estados emocionais, mentais que a gente tem, da vergonha, da preguiça, da raiva, da frustração, do medo, da coragem, tudo isso acontece aqui, né? No Manipura Chakra, no chakra solar de 10 pétalas. Como todos esses aspectos da mente, todos esses aspectos emocionais, eles acontecem na mesma parte do seu corpo, no mesmo centro, no mesmo vórtice de energia, quando você trabalha em um desses pontos, você acaba influenciando todos os outros. Por exemplo, quando você faz esforços conscientes para superar a sua preguiça, a sua letargia, seja se matriculando na academia, saindo para caminhar todos os dias, acordando cedo, tomando banho frio, seja lá qual for a prática que você está implementando na sua rotina, você vai reduzir a sua suscetibilidade, a raiva, a irritabilidade, você vai reduzir a sua timidez, você vai aumentar a sua coragem. Tudo isso vem como resultado, vem como brinde aí desse esforço de simplesmente cuidar melhor da sua saúde, do seu corpo. Da mesma forma, se você está sempre fazendo movimentos que te expõem ao medo, te expõem à necessidade da coragem, por exemplo, fazendo teatro, ou fazendo esporte de aventura, ou o tempo todo conhecendo gente nova, tendo que ocupar esse espaço de se apresentar, falar de você mesmo, enfim, coisas que te dão vergonha, que tocam na sua timidez, você também, por consequência, vai estar reduzindo o seu grau de suscetibilidade à raiva, vai estar aumentando a sua força de vontade para poder fazer exercício, ter menos letargia, mais motivação.
Tudo isso está encaixado. E eu sempre falo para vocês sobre a necessidade da firmeza, a boa manutenção desse aspecto da nossa mente, que precisa ser trabalhado todos os dias. Não adianta você ir fazer ayahuasca, ou fazer breathwork, ou fazer seja lá qual for a terapia que você faz, se você não tiver uma vigília constante desse aspecto da sua mente, que é a manutenção da força de vontade. A gente está falando sobre o nosso centro energético associado ao elemento do fogo, que é o movimento constante. Quando não é vigiado, ele se apaga. Quando ele tem combustível demais, ele queima. Como que a gente faz a boa gestão, a bom cuidado desse aspecto? Se a gente para de cuidar, ele pode se apagar. E quando a gente está falando de força de vontade, a gente também está falando de disciplina, de firmeza mental, de equilíbrio, de temperança, de coragem, de perseverança, de vários aspectos que podem ser resumidos ali no quão firme é a sua força de vontade. Mas aí surgem algumas perguntas. Por que algumas pessoas têm maior facilidade para então construir bons hábitos e ter toda essa disciplina e outras pessoas não? Outras pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Tem gente que vai olhar para o óbvio e vai fazer um julgamento raso, né? Sem entender que tudo tem uma origem. Então tem uma origem para as pessoas terem determinados comportamentos. Pessoas que sofreram bullying na infância, que sofreram violência doméstica, pessoas que passaram por situações de abuso, pessoas que tiveram pais excessivamente controladores, pessoas que nunca foram estimuladas a um esporte, né, uma atividade de competitividade, na verdade eram minadas da competitividade de alguma maneira. E essa maneira pode ser até o nível de cobrança que era imposto sobre essa criança pelos pais ou pelos professores, né, seja o que for, pela exigência do grau de perfeição dessa pessoa. Pessoas que passaram por relacionamentos tóxicos ou abusivos, seja na adolescência ou na vida adulta, todas essas pessoas vão ter alguns pontos em comum, que são as sankaras, as marcas da consciência que, no caso dessas pessoas, as minaram do seu poder pessoal. O chakra do plexo solar, ele fala sobre o nosso poder pessoal. E como a gente está falando de uma estrutura metafísica do nosso corpo, é importante que a gente entenda que tudo aquilo que a gente viveu, todas as nossas memórias, todos os nossos traumas, todas as situações, e especialmente aquelas que tiveram um grande impacto emocional, foram escritas dentro desse corpo. Sabe qual foi o código que escreveu tudo isso no seu corpo? Um código binário, 1 e 0. Sabe qual que é? 1, 0. A sua respiração traz essas informações todas do campo, do espaço, das situações que você está vivendo para dentro desse corpo aqui e vai armazenando isso, dando vida, construindo cada nova célula, cada nova estrutura energética aqui que vem desse Chi, vem desse prana que atravessa o seu corpo e fica registrado aqui dentro. Então, através desse mesmo código, a gente é capaz de acessar o código-fonte também. Através de uma respiração consciente, seja na meditação, seja na prática de breathwork, mas com uma intenção clara do que deseja ser investigado dentro dessa mente, a gente pode acessar novamente essas memórias, observá-las, ressignificá-las, perdoá-las, realmente dissolver de dentro de nós o nosso apego a essa história que compõe esse ser aqui atualmente, né? Essas histórias todas que compõem quem é Carlos Cassaú, que compõem quem é João, que compõem quem é Maria, tudo isso são nossas sankaras e a gente pode desatar esses nós através da pura consciência e da pura contemplação. Não quer dizer que é fácil, não existe almoço grátis. Chegar nesses estados profundos, né, de contemplação requer muito esforço, seja na prática de breathwork mesmo, que a gente vai durante um bom período de tempo fazendo um esforço abdominal, não por acaso, para poder então acessar esses estados mais profundos e contemplativos da mente, ou através de horas e horas de meditação a gente também é capaz de chegar nesses mesmos estados puros, profundos e contemplativos da verdade. Eu sei o quanto que eu já procrastinei nessa vida, eu sei da relação disso com minhas memórias de bullying, de timidez, de vergonha lá dos meus 15, 17 anos, foi um período meio esquisito da minha vida. Enfim, eu sei de tudo isso. E o que me ajudou e ainda ajuda a superar esses desafios e ter cada vez mais consciência sobre minhas atitudes, cada vez mais firmeza, cada vez mais retidão, cada vez mais centramento, é a consciência sobre o meu próprio corpo. E a consciência, a relação, a minha capacidade de sentir, perceber profundamente o meu corpo começa na respiração. A intuição, o instinto, a força de vontade, a expressão, a criatividade, o desejo de servir, o desejo de estar a serviço, tudo isso são regulados por todos esses chakras, todas essas estruturas energéticas que estão dentro desse corpo. Quanto mais eu crio intimidade com esse corpo, mais fácil fica de eu perceber se tem alguma coisa fora do eixo ou dentro do eixo, e eu quero ficar no eixo. E essa consciência, ela começa na respiração, que é aquilo que nunca para e é o principal
principal elemento que mantém o teu corpo vivo. Conforme a gente vai aprofundando a nossa relação com o nosso corpo e com a nossa respiração, mais claro fica da gente ver esses gatilhos emocionais que impedem a gente de caminhar o caminho que a gente deseja caminhar. Do que a gente tem medo afinal? Da onde surgiu esse medo? Tudo tem uma origem, entendeu? E eu sei o quanto essa sombra do medo, né, que vai se manifestar através da vergonha, da timidez, da procrastinação, da indecisão, da dúvida, o quanto isso pode ser nocivo para esse mundo que a gente vive de maneira geral, assim, sabe? Quanto mais pessoas estiverem funcionando através do coração, funcionando através da coragem, mais belo fica esse mundo, mais arte tem nesse mundo, mais música tem nesse mundo, mais pessoas servindo umas às outras tem nesse mundo. E eu tô aqui tentando fazer o possível para poder ativar vocês aí e fazer a boa manutenção da minha ativação de mim mesmo também, pra gente poder construir esse mundo aí que a gente quer viver, né? E para contribuir com isso também, que eu fui me especializar nessa área de terapia da respiração, porque é algo que pode ser feito à distância, é acessível, pode fazer com muitas pessoas ao mesmo tempo. E no dia 8 de março, às 7 horas da noite, eu vou conduzir uma prática de breathwork ao vivo pelo Zoom. O valor está simbólico, tá? Um valor de R$ 49,90, pode ser dividido em 12 vezes. E ali pelo Zoom a gente vai ter a oportunidade de viver uma dessas experiências, né? Que a gente pode acessar esses espaços sutis de contemplação e com a intenção correta, começar a dissolver essas memórias, essas amarras aí que prendem você da maneira como você não gostaria de estar, talvez. Esse breathwork vai acontecer na próxima Masterclass, Libertando-se da Dúvida e a Construção da Firmeza, onde eu quero abordar com vocês mais profundamente esses aspectos que eu vim falando nesses últimos 3 vídeos e também levar vocês para a prática, porque não adianta nada a gente ficar assistindo um monte de conteúdo e filosofando sobre a realidade, né? Eu gosto de falar que a gente fica fazendo masturbação mental, querendo mais e mais e mais informação, sem levar isso para o corpo, sem transformar isso na sabedoria sentida. E é isso que eu promovo através da respiração circular consciente, através do breathwork, e que a gente vai fazer aí no dia 8, às 7 horas da noite, beleza? Esse material vai ficar gravado também, caso você não consiga assistir na hora, você vai ter a oportunidade de assistir depois, beleza? Caso você possa vir ao vivo, vai ser muito massa estar com você lá no Zoom, poder trocar um pouco de ideia, ver o rosto de vocês também, vai ser bem legal. Então, para fazer a sua inscrição, basta clicar no link aqui embaixo, que está na descrição desse vídeo, ou no primeiro comentário. Só rolar aqui para baixo, ver os comentários, você vai ver o meu ali fixado com o link para inscrição. Espero ver você lá na Masterclass, eu poder dividir com você um pouquinho mais e poder viver essa experiência junto contigo, porque quando a gente está respirando junto, a gente entra em sintonia, a gente acessa os mesmos espaços juntos. Então, vejo vocês lá, um forte abraço e até a próxima.